Vocês que não moram aqui em Porto Alegre, vocês que têm ouvido falar muito da força do PT aqui em Porto Alegre, realmente a primeira capital brasileira a partir para a mão do PT foi aqui em Porto Alegre, né, com Olívio Dutra. Isso aí no início da década de 90, né, lá se vão 30 anos praticamente. Bom, depois vieram vários governos, ficaram 16 anos com o governo aqui. Eles acabaram desalojados pelo atual deputado federal José Fogaça, que ficou um mandato de 4 anos, depois foi reeleito mais 4 anos e elegeu o seu sucessor, o Zé Fortunati. Então lá se vão agora aí 12 anos, né? 12 anos. É muito tempo, né? 12 anos. Mas enfim, e muita gente fora, até aqui em Porto Alegre mesmo, a gente dizia assim, mas que coisa, né? Porto Alegre é vermelha, veio para cá, veio o Fórum Social Mundial, aqui começaram aquela empulhação do orçamento participativo, enfim, era isso aí. Agora, vocês que não estão em Porto Alegre não podem imaginar o tamanho da derrota dessa esquerda neocomunista que existe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não pode imaginar. O candidato do PT, Raul Ponte, ele é um comunista da velha guarda, ele chega a ser trotskista. É trotskista. E a candidata do PSOL, Luciana Genro, ela está na mesma linha, né? Filha do Tarso Genro, acho que eu não preciso dizer mais nada para vocês. Mas, enfim, eles foram derrotados. Foi a primeira vez que aconteceu isso desde que existem 2 turnos em Porto Alegre. Que o PT ficou fora de uma eleição majoritária para prefeito aqui de Porto Alegre. Primeira vez que aconteceu isso. Em primeiro lugar foi o Marquesan Júnior, do PSDB, um partido insignificantemente pequeno aqui em Porto Alegre, o PSDB. É forte no país todo, mas é muito pequeno aqui em Porto Alegre. Aliás, está sob intervenção do próprio Marquesan Júnior. Não tem nem democracia interna, não elege, não se sabe quando é que vai eleger diretório, nem nada. Ele se impôs aí, o Aécio botou goela abaixo, ele aqui do Rio Grande do Sul, e ele é o candidato e tirou o primeiro lugar aí. E em segundo lugar, pequena diferença, 3 pontos, o Sebastião Melo do PMDB, que é candidato da situação. Então, eles é que vão, cada um dos dois com perto de 30%, mas a esquerda aqui, neocomunistas, somando Raul Ponte e Luciana Genro, dá um pouquinho mais de 20%, é muito voto, é 20%. Em quem é que eles vão votar? É uma pergunta que todo mundo se faz aqui em Porto Alegre. Em quem é que eles vão votar? Pensando assim, com os meus botões, eu diria que a esquerda, não aquela que espuma pela boca, né, que baba, essa esquerda que baba, tipo Luciana Genro e Raul Ponte, essa que baba, que dá uns 20% do PT e do PSOL, não dá mais do que isso aí, dos eleitores, né? Então 80%, tira aí, que eles fizeram 20%, tira aí 4%, aí então só uns 15%, 16%, né? É muito mais do que precisa qualquer um dos dois candidatos para se eleger. Então essa gente vai votar em quem? No Marquesan ou no Melo? Eu diria para vocês que, se for do ponto de vista ideológico, se esse pessoal que votou no Raul Ponte e no PSOL é da esquerda mesmo, não aquela que espuma pela boca, vai votar no Melo. É o candidato que mais se aproxima da esquerda. Por quê? Porque é claro que o Marquesan é um candidato claramente de direita, né? Apoiado pelas maiores fortunas de Porto Alegre, pelas pessoas mais ricas de Porto Alegre. A sua proposta é uma proposta absolutamente conservadora de administração de Porto Alegre. Alguém pode dizer, mas você dizendo isso, Políbio, eu estou fazendo uma análise para vocês aqui do quadro que eu estou vendo, do cenário tal como eu estou vendo.
Eu até, para falar bem a verdade para vocês, eu não tenho restrição nenhuma em relação ao programa de governo, o que eu li, né, do Marquesan Júnior, como não tem também em relação ao do Sebastião Melo, né? Mas, enfim, eu diria isso aí, né? Agora, nessas alturas do jogo também tem outras componentes, como, por exemplo, o Sebastião Melo é do PMDB, que é o partido do prefeito, do governador Sartori, que está atrasando salários, e do presidente Temer, que tem uma campanha forte por parte do PT e do Fora Temer, né? Que foi decisivo no impeachment da Dilma. O PSDB também, claro, né? O Marquesan Júnior. Então, esses eleitores aí, do ponto de vista ideológico, eu insisto mais uma vez, os eleitores de esquerda do Raul Ponte e da Luciana Genros, que não espumam baba, que vão lá votar em branco, provavelmente, ou não votar, esses, a tendência seria votar num candidato que está mais próximo deles, né? Que é o Sebastião Melo, e não no Marquesan. Do ponto de vista ideológico, é isso aí. É assim que se colocam as coisas, né? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, a esquerda tomou uma lambada, como diz o Olívio Dutra, muito grande, né? No Brasil todo e aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul. Aliás, uma boa parte desses eleitores do Marquesan, principalmente, não sei se tinha do Melo lá, talvez apenas eu, mas, enfim, eu fui ontem, que era terça-feira à noite, no restaurante Barranquinho, e tinha lá umas 100, 200 pessoas, mais ou menos, na fila para comprar e pegar o autógrafo do jornalista Diego Casagrande, que lançou esse livro aqui, ó. Que delícia de esquerda, né? O Diego Casagrande, além de ser um jornalista muito corajoso, sofreu na mão desse PT aí, que não é brincadeira, quando o Olívio foi governador e o Tarso também. Mas como vocês, como eu, o Diego Casagrande, já sabia muito antes que essa esquerda que tem aí, que está indo para a cadeia como corrupta, ela gosta muito de ser de esquerda para passar bem. Então, esse livro aqui conta histórias saborosas aí, que delícia de ser esquerda. Aí, seu Luiz Fernando Vinícius, como é bom ser de esquerda e ter um apartamento em Paris para ir para lá, hein? Maravilha, né, Chico Buarque? Essa é a esquerda. Antigamente a gente chamava essa gente de esquerda festiva, né? Agora é a esquerda milionária, ou bilionária, aí, como o Palocci, né? É isso aí. Recomendo para vocês, hein? Que delícia de esquerda. Já está nas livrarias, hein? R$50. Foi um festão ontem. O pessoal comemorou não apenas o lançamento desse livro aqui, mas essa derrota acachapante da esquerda que vivia delícias aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer no domingo. Os dados estão lançados.